Olá, gente boa! Olá, família atípica! Nós estamos aqui para mais um encontro, mais uma informação útil para você aqui no canal Direito Especial. Eu te faço uma pergunta. Quando o plano de saúde nega um tratamento, pode ser qualquer um, pode ser musicoterapia, pode ser ABA, qualquer coisa nesse sentido. Quando ele nega isso para o autista, em razão desta negativa e do transtorno que isso causa, ele tem direito a algum tipo de indenização? Aguenta aí que eu já te falo. Muito bem, gente boa. A notícia é muito boa. É porque o STJ estabeleceu um novo precedente. Agora, a gente inaugura na Justiça, em toda a Justiça, porque quando o STJ decide, toda a Justiça do Brasil segue. Os tribunais de todos os estados, as varas de justiça de todos os municípios, de todas as comarcas, começam a seguir o entendimento que é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Bem, a resposta à pergunta que eu fiz no início é sim, e eu vou te explicar por quê. Se fosse 30 dias atrás, a resposta seria não, mas agora a resposta é sim, porque no final do mês de abril, o STJ decidiu um caso, a decisão foi publicada no início do mês de maio, em que uma pessoa com TEA, ou a família, os responsáveis de uma pessoa com TEA, acionaram a Justiça para que a Justiça fornecesse uma determinada terapia. Se a pessoa acionou a Justiça, é porque o plano de saúde não estava concedendo aquele tratamento, aquela cobertura. E o fato de não conceder a cobertura pode gerar prejuízo na vida da pessoa. Por exemplo, hoje já é sabido de todo mundo que as crianças com TEA, quanto mais jovens elas forem, e sendo submetidas a terapias, ABA, por exemplo, intervenções do comportamento, existe a chance de que ela desenvolva muitas habilidades. Existe até a possibilidade, já confirmada em vários casos, de que a criança fazendo terapia ABA entre 2 e 4 anos, entre 4 e 6 anos, ela pode até mudar o grau de suporte, evoluir o grau de suporte. Por exemplo, ela é grau de suporte 3, ela pode ir para o 2 e do 2 ir para o 1, que é o nível mais leve. Ou seja, se você priva uma criança desse tratamento na idade certa, você gera prejuízo. E esse prejuízo não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Mas, na justiça dos homens, às vezes, a gente consegue alguma compensação econômica pelos transtornos que os planos de saúde causam às pessoas, causam às famílias brasileiras. Até essa decisão a qual eu me refiro, o STJ se posicionava da seguinte forma: a pessoa ia no plano de saúde, pedia a terapia, o plano negava. Aí a pessoa, sabendo que a criança com TEA ia necessitar dessas terapias de qualquer forma e não podendo pagar do próprio bolso, já que tinha o plano de saúde, a pessoa ia para a justiça. E na justiça, a pessoa pedia tão somente para que o juiz determinasse ao plano de saúde que deferisse a terapia. Mandava o plano de saúde se virar. Era o que acontecia. O juiz determinava, determina ao plano de saúde que atenda a essa terapia aqui que o médico prescreveu. Ok. O plano de saúde tinha, então, com base na decisão judicial, apenas que cumprir a decisão, oferecer a terapia. Se o plano de saúde não tivesse os meios, não tivesse a rede credenciada, não tivesse os terapeutas, não tivesse como fazer isso, o juiz mandava, então, que o plano de saúde reembolsasse a parte aqueles valores que a parte desembolsasse, despendesse para efetuar o pagamento das terapias necessárias. E a história terminava aí. No máximo, o que o juiz dava quando o plano se recusava a cumprir a decisão de imediato, com a agilidade que a criança com TEA precisa, ver o tratamento disponível, era fixar uma multa diária, limitada, às vezes de R$1.000 por dia, às vezes de R$100 por dia. Isso dependia muito do juiz. Mas quando o assunto era indenização por danos morais, sabe o que os juízes diziam? Esse era o entendimento consolidado do STJ sobre o assunto. Os juízes diziam o seguinte: olha, indenização por danos morais não cabe, porque só caberia indenização por danos morais se a negativa de tratamento significasse colocar
o cliente ou paciente em risco de vida. Então, os juízes só deferiam a indenização por danos morais, só condenavam os planos de saúde a indenização por danos morais quando acontecia uma situação de urgência, uma crise muito grave, um infarto, uma coisa que pudesse levar a pessoa a óbito por causa da ausência da cobertura daquele tratamento naquele exato momento. Então, era assim que o STJ entendia o cabimento da indenização por danos morais. Bem, eram outros tempos. Esse entendimento de que só caberia indenização por danos morais em casos de negativa de tratamento em casos de urgência ou emergência foi desenvolvido no momento em que não se tinha certeza nem sobre quais eram as terapias que o autista poderia exigir do plano de saúde. Por quê? Havia aquela dúvida, né? O rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é taxativo ou é exemplificativo? O STJ, no mês de junho do ano passado, já vai para quase um ano, já foram 11 meses aí dessa decisão, disse que o rol, em regra, era taxativo, mas que essa taxatividade do rol comportava exceções. E aí o STJ criou as regras para que o rol da ANS fosse flexibilizado e do entendimento dessa decisão do STJ, concluiu-se que todos os tratamentos ou em relação a todos os tratamentos que o autista necessita, todas essas terapias, o rol da ANS era exemplificativo. Ou seja, mesmo que esses tratamentos não estivessem dentro do rol, os planos de saúde estavam obrigados a oferecer esses tratamentos que o autista precisa. Alguns meses depois dessa decisão do STJ, o Congresso Nacional aprovou uma lei dizendo que o rol taxativo da ANS também cabe exceções, ele se torna exemplificativo mediante a prova de alguns requisitos. Ou seja, a lei foi criada, na verdade, com base no entendimento que já tinha sido cravado pelo STJ. A lei começou a exigir as mesmas coisas, que esse tratamento que está prescrito pelo médico não tivesse nenhum substituto lá na lista da ANS, que o tratamento que fosse prescrito pelo médico tinha que ter prova de evidência, ou pelo Conitec, ou pelo Natjus, ou pela Anvisa, ou por algum órgão internacional. Ótimo. De lá para cá, depois da decisão do STJ e também da promulgação de uma nova lei que assim dispõe sobre as terapias, inclusive essas que os autistas necessitam, os planos de saúde continuaram negando os tratamentos. E agora, sem nenhuma justificativa, o STJ já decidiu, já existe uma lei do Congresso Nacional obrigando os planos de saúde a oferecer esses tratamentos. E mesmo assim, os planos continuam negando esses tratamentos às pessoas. E qual é a consequência para os planos de saúde de negar o tratamento? É as pessoas levarem na justiça e o juiz mandar eles oferecerem o tratamento. Ou seja, os planos de saúde não corriam risco nenhum, porque eles já estavam obrigados a oferecer o tratamento. Quando eles negam o tratamento, uma parte das pessoas vão à justiça e outra parte desiste, não vai. Decide pagar do próprio bolso e não mexe com isso. Então, o plano de saúde, pelo menos em relação a essa parte que não ia à justiça, levava vantagem. E em relação àquelas que iam à justiça, o plano de saúde começava a prestar o serviço a partir de quando o juiz determinasse. Então, estava muito boa a situação do plano de saúde. Negar o tratamento, mesmo havendo decisão de tribunal superior determinando, mesmo havendo lei que obrigue, não gerava nenhum passivo para os planos de saúde. Foi daí, dessa compreensão, que o STJ entendeu. Então tá, vou te pegar aqui, malandro. Então quer dizer que você não está cumprindo nem a decisão do STJ e nem o que dispõe a lei sobre o rol da ANS. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, agora quando você negar um tratamento a um autista, eu vou, além de mandar você oferecer o tratamento, eu vou te condenar a pagar uma indenização por danos morais à família atípica ou à pessoa com TEA. Nesse caso, dessa decisão, que inaugurou esse novo entendimento no STJ, que foi uma decisão no ARESP 197-0665, oriundo do Rio de Janeiro, a indenização por danos morais fixada é da ordem de R$10 mil. Pode parecer pouco, mas essas ações, até que elas cheguem ao STJ, elas demoram 3 ou 4 anos. E sobre o valor da indenização, aplica-se juros moratórios de 1% ao mês, mais a correção monetária. E os juros moratórios e a correção
se aplica desde o evento danoso, ou seja, desde o dia em que o plano de saúde negou pela primeira vez o plano. Então, nesse caso aqui, supondo que esta ação já esteja tramitando há pelo menos 4 anos na Justiça, eles vão receber não apenas 10, mas uns 20 ou 30 mil reais. Mais de 20 mil reais, com toda certeza, em razão da correção e dos juros moratórios. Então, toda vez que o plano de saúde negar esses tratamentos a uma pessoa, ele vai estar gerando um passivo que ele vai ter que pagar ao final do processo. Eu destaco um trecho da fundamentação da decisão que foi dada pelo STJ, que diz assim: logo, a negativa de tratamento ou exame para autistas sem justificativa é conduta ilegítima dos planos de saúde, pois a Lei 14.454 de 2022 determina que o rol de procedimentos de cobertura obrigatória tem caráter exemplificativo, ou seja, basta que esteja no laudo médico devidamente justificado e que haja evidências científicas para tal tratamento, ou que alguma organização internacional ou nacional reconheça a sua eficácia. Portanto, quando há tal negativa ou oferta de tratamento diferente do laudo médico, ou quando não houver rede credenciada apta para o tratamento, é possível pleitear os tratamentos ou exame na Justiça e ainda uma indenização por dano moral. Então, gente, é mais uma goleada da família típica sobre os planos de saúde que quase nunca respeitam os direitos das pessoas com deficiência. Eu espero que você tenha achado útil essa informação. Se achou útil, faz uma coisa, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado, porque cada vez que a gente produzir um novo vídeo, você vai ser notificado também para vir aqui assistir a hora que você puder, e dê um joinha, um like e compartilhe o vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nos assuntos que a gente aborda aqui nos nossos encontros. Muito obrigado e até a próxima!